Olá, você é uma pessoa extrovertida, carismática, super sociável, que gosta de se relacionar com as pessoas, mas tem dificuldades com tarefas que exigem a sua atenção em atividades que ficam focados em coisas em que não envolvem pessoas? Você também tem, às vezes, dificuldades em engajar, falar com pessoas que são tão focadas também em tarefas? Pois é, se você tem esse perfil, provavelmente você tem um perfil influente. E na aula de hoje eu vou ensinar você como falar com todos os perfis para que você seja uma pessoa ainda mais querida, ainda mais carismática. Então, se esse assunto é importante para você, não perca esta aula, assista até o final, pois eu vou desvendar para que você saia daqui sabendo como falar com cada pessoa na sua essência. Mas antes de começar esta aula, eu peço a você que deixe o like neste vídeo, se inscreva no nosso canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. E eu começo esta aula desejando a você que seja muito bem-vindo a mais um Liderando com Sabedoria. E na aula de hoje eu vou trazer esses insights para que você possa cada vez ser mais queridos por todos. Então, se você ainda não pegou papel e caneta, pegue para que você possa anotar cada conceito. Também falo a você, caso você ainda não tenha assistido a aula de segunda-feira, onde eu explico um pouquinho sobre cada perfil, assista para que você possa entender como que cada perfil age, como que cada perfil é. Na aula de ontem eu também falei como que o perfil dominante deve se comunicar com cada tipo de perfil para ter um resultado muito mais rápido. E hoje é para você, influente. É para você que é essa pessoa carismática, essa pessoa envolvente, essa pessoa que todos acham divertida, que realmente gosta de estar no meio das pessoas e ajudá-los. Então já pegou o papel e caneta? Vamos para a nossa primeira abordagem? Então, imagine que você vai falar com um dominante. Lembrando que dominante é aquela pessoa voltada a metas, a resultados, voltado tanto às metas que muitas vezes esquece de dar um bom dia, esquece de perguntar se tudo está bem e já chega logo cobrando, pedindo as metas. Então, como que você pode falar de uma forma mais carismática possível com esse dominante? Primeiro, vamos lembrar que o perfil do dominante, ele é um perfil que gosta das coisas rápidas, diretas. Então, quando você for falar com ele, vá logo ao ponto. Busque não ficar contando histórias, porque você tende a isso. Você, como é uma pessoa muito carismática e você presta muita atenção nas pessoas, você tende a contar histórias, querer trazer todos os conceitos, mas o dominante não gosta disso. Então, essa é a primeira dica: seja direto com ele. O segundo ponto, destaque a colaboração. O dominante, ele gosta de perceber que a colaboração dele faz sentido, que ele está também no centro de todas as decisões, né? Um autodominante gosta de centralizar muitas vezes essas decisões. Então, se você mostra para ele que a colaboração dele vai fazer diferença no resultado final, ele vai estar mais aberto em te atender. Terceiro ponto, respeite a assertividade do dominante. O dominante, às vezes, é uma pessoa até intimidadora, muito direta e assertivo. Então, muitas vezes, você quer explicar as coisas para ele, você, como auto-influente, gosta de falar, tem essa facilidade da comunicação, mas o dominante, ele pode ser que ele te corte no meio e vá direto e acerte ainda o ponto. Então, quando isso acontecer, respeite isso, corte o resto da conversa e vá trabalhando em cima do que vocês estão conversando para que você seja mais efetivo, seja mais considerado por ele na conversa de vocês. Quarto ponto, adote sempre uma abordagem positiva.
A última coisa que o dominante gosta de escutar é que ele não vai atingir a meta, que não vai dar certo. Então, mesmo que você tenha uma conversa difícil, onde você tem que realinhar algum ponto porque não está conseguindo atingir a meta, seja com um olhar positivo. Converse com esse olhar positivo, já trazendo as novas possibilidades para que vocês possam estar batendo as metas, pois essa é a conversa do dominante. E quinto ponto, elogie o dominante, principalmente as conquistas deles. Por quê? Porque o dominante, ele é movido por alcançar as metas. Então, quando você reconhece que ele é uma pessoa que alcança as metas, você automotiva. Então, você traz ele para a sua conversa utilizando também esse ponto, tá? Então, esses são 5 pontos que você pode se adaptar ao dominante para que você possa ser muito lembrado por ele como uma pessoa que realmente o entende, que consegue fazer com que a conversa flua, com que os negócios deem certo. E quando você estiver conversando com o dominante, evite tentar controlar a conversa. Né? Às vezes você, por gostar de falar bastante, de ter essa desenvoltura, pode ser que dê impressão a ele que você está tentando controlar a conversa, e o dominante ele gosta desse controle. Então, evite esse tipo de posição para que ele possa se soltar com você. E também evite detalhes excessivos. Né? Você tem muita facilidade de comunicação, é muito criativo e com certeza vai dar todos os detalhes possíveis nessa conversa, mas o dominante não gosta disso. Então, seja mais sucinto, só traga realmente os detalhes que são necessários, tá bom? Agora, vamos falar com um perfil influente. E como que o influente fala com outro influente? Então, anote aí. Primeiro ponto, crie uma conexão pessoal, que para você vai ser muito fácil, para ele também, porque estamos falando de outro influente, mas lembre-se que se você tem prazo, se você tem objetivo, essa conversa tem que terminar rápido. Às vezes, dois influentes conversando se engajam tanto que a conversa estica demais e vocês perdem o prazo, perdem a noção do tempo. Então, profissionalmente falando, tenha sempre esse alerta, tá bom? Segundo ponto, compartilhe ideias empolgantes. Do mesmo jeito que você se empolga com coisas animadas, inspiradoras, o outro influente também. Então, compartilhe com ele, fique livre para você ser você mesmo, porque você também vai estar ajudando a motivá-lo. Terceiro ponto, seja colaborador com ele. Apresente as ideias e envolva eles nessas ideias, para que ele também possa se ver nesse papel de estar ajudando e crescendo a empresa, as metas, os objetivos, enfim, você dessa maneira com certeza vai empolgá-lo mais, vai fazer com que ele fique mais focado no que você pede, vai considerar muito mais tudo que você fala para ele. Quarto ponto, use a sua linguagem expressiva. Um influente conversando com outro influente, os dois vão ser expressivos, pode usar a sua linguagem expressiva, se relacione dessa maneira gostosa que você tanto ama, porque vai fazer muito sentido para ele. O rapport ali vai ser muito bom, muito gostoso e a conexão de vocês vai ser muito forte. E esteja aberto a mudanças, essa é a quinta. Aceite sempre as sugestões dele, porque como você, ele também é uma pessoa muito criativa. Então esteja aberto também a aceitar as sugestões dele, para que vocês possam ali se alinhar e realmente ter todo o plano muito mais engajado, ele ver que você é uma pessoa que realmente contribui com ele, para ele considerar você muito mais nas prioridades dele, e você vai ver que dá muito certo. E aí, pontos a serem evitados, né? Um influente conversando com outro auto-influente pode, às vezes, ir levando a conversa parecendo que ela está muito superficial. Então, limite essas conversas mais superficiais, vá mais ao ponto e também evite prolongar demais as conversas. E também não seja tão dominante com outro influente, ou seja, mesmo que você tenha ideias muito criativas, deixe ele também adotar as ideias dele, colocar em prática para que vocês possam
assim realmente conversar melhor, se alinhar melhor e ele possa te ver como uma pessoa que realmente o ajuda, que realmente o ajuda a colocar as ideias em práticas e o considera muito, tá bom? Isso é muito importante para o influente, você sabe disso, sendo um influente. E como que é a conversa com o estável, né? Lembrando que estável é aquela pessoa mais planejadora, que também gosta de pessoas, mas ele busca sempre ter tudo planejado, o seu dia todo, né? Uma pessoa um pouco mais organizada, e você, como influente, não é essa pessoa tão planejada, provavelmente nem um pouco. Então, anote aí como que você tem que falar com o estável para que você seja mais efetivo. Primeiro ponto, seja paciente. O estável é uma pessoa paciente, uma pessoa que tem um processamento de informações de forma ordenada, organizada. Então, por isso, ele é uma pessoa mais calma, mais tranquila. E aí você tem que ter mais paciência com ele, porque o teu perfil não é um perfil de ter tanta calma, o teu perfil é um perfil acelerado, é um perfil de ir fazendo muitas vezes sem pensar, não é mesmo? Então, se você está com um perfil estável que pensa bastante para agir, você tem que já estar mentalmente preparado, que você vai ter que ter mais calma com ele. É o perfil dele, é assim. Mostre empatia, ouça tudo que ele tem a dizer a você. Os estáveis, eles conseguem enxergar nas pessoas muitos detalhes que outros não veem. Então, seja empático, escute ele, né? Você já está praticando o primeiro ponto, que é ser paciente, então já aproveita e seja paciente, mais empático, para que ele realmente possa se abrir e ver em você uma pessoa que ele pode estar contando, confiando, uma pessoa que vai estar ajudando ali a relação profissional, tá bom? Terceiro ponto, transmita confiança, segurança para ele. Então, sempre que você for falar alguma coisa com ele, não deixe muitas vezes ele ter que tomar a decisão. O influente, ele tem muitos pontos bons, mas um ponto que você tem que sempre estar pensando é a questão do delargar. Vocês tendem, ao invés de delegar, delargar. E para um estável, quando você delarga, ele geralmente passa puro, porque ele precisa de direção, ele precisa de alguém já ajudando ele a decidir. Você, como influente, se você delargar para um dominante, o dominante pode ter certeza, ele vai decidir por você, ele vai tomar as rédeas e vai te entregar o que você precisa. Agora, o estável, ele precisa dessa sua ajuda, ele precisa que você pense com ele e dê o caminho para ele, porque ele vai começar a trabalhar nisso e para ele tudo que ele começa a trabalhar tem que ter um início, meio e fim. Então não deixe nada para ele decidir. Já venha com tudo pronto. Você vai ver que você vai facilitar a vida dele, porque você vai estar ajudando a decidir. Quarto ponto, esteja disposto a trabalhar em equipe. O estável gosta muito de trabalhar em equipe, o influente também. Qual que é a diferença de um e de outro? A diferença é que muitas vezes no trabalho em equipe, o estável ele está trabalhando pensando em todo mundo e deixando dele por último, porque ele primeiro faz para os outros e depois para ele. O influente, dependendo do seu grau de autoinfluência, se for muito, muito autoinfluência, você vai acabar começando a trabalhar em equipe, vai fazer o seu e não vai perceber que outros às vezes precisam da sua ajuda. Então você tem que ficar atento com isso. Então por isso que você tem que estar verificando essa necessidade, se esse estável precisa de mais alguma ajuda sua, tá bom? Quinto ponto, seja claro, né? Como já falamos aqui, você tem que ajudar o estável a tomar as decisões, e no momento em que você é claro com ele, você reforça esse ponto. Então, ao mesmo tempo em que você guia ele para que ele siga um caminho, você tem que, de preferência, dar todos os passos para que ele possa ir mais rápido, para que ele não tenha nenhuma dúvida e ele também te reconheça como aquela pessoa em que ele possa sempre recorrer caso ele precise dessa ajuda, tá bom?
E o que você tem que evitar com estável? Primeiro, pense o seguinte: você é uma pessoa rápida, ágil, estável, precisa de um pouco mais de tempo, porque ele planeja e você não, você geralmente sai fazendo. Então, nessa situação, você tem que dar um tempo a ele para ele se planejar, para ele começar a fazer e ele te entregar. Se você começar a cobrá-lo por agilidade, velocidade, você vai perder a confiança dele. Então, se você der um prazo para ele estar dentro do prazo, não se preocupe, ele vai entregar no prazo, tá bom? Então, esse é um ponto muito importante. E segundo ponto, evite ser impessoal, ou seja, seja sensível com ele. Você já tem esse carisma, você já tem toda essa habilidade de comunicação, então traga também muito a sua sensibilidade nas conversas com ele, porque pode ser que ele seja um pouquinho mais emocional, mas você, como um bom influente, vai estar preparado ali para estar ajudando com uma boa palavra, uma boa comunicação, para que ele alcance o que você precisa, tá bom? E o quarto perfil, perfil conforme. Então, anote aí também os 5 pontos que eu deixei aqui anotado, para que você possa ter maior efetividade com o conforme também. Lembrando que o conforme é aquela pessoa muito voltada à qualidade, aos detalhes, ele é muito minucioso, e você, como influente, é o oposto dessa pessoa, né? Você, como influente, adora pessoas, odeia geralmente atividades que requer a sua presença ali, só na atividade, sem ter que falar com pessoas. Então, aqui você tem que se flexibilizar um pouquinho mais para atingir o coração desse conforme, tá bom? Então, primeiro ponto, sempre que você for pedir alguma coisa a um conforme, já traga para ele tudo organizado e bem definido o que você quer, porque ele é muito organizado. Então, quando você traz uma tarefa muito bem organizada para ele, vai facilitar muito mais a sua comunicação. E aí é o ponto onde você tem que ser mais flexível, porque você tende a ser desorganizado, tá bom? Segundo ponto, já traga as informações precisas. Traga informações do que é. Não deixe também as informações abertas, ou seja, se você precisa que ele trabalhe em uma atividade que te traga resultados de 98%, seja específico, é 98%. Não é mais que 90%, não é próximo de 100%, é 98%. Então, eles são muito detalhistas e você, quanto mais informações detalhadas conseguir, mais fácil vai ser a comunicação entre vocês dois. E aí ele vai começar a ganhar mais confiança em você por causa disso, tá bom? Respeite regras e procedimentos. Uma dificuldade que o influente tem é respeitar regras e procedimentos. Geralmente vocês são muito mais voltados às pessoas, a querer dar um jeitinho para que as pessoas fiquem felizes, né? São essas pessoas mais carismáticas, mais voltada a pessoas. Já o conforme é uma pessoa que segue as regras à risca. Então, se numa determinada regra, num determinado procedimento, não está claro que ele pode abrir uma brecha, que ele pode abrir uma exceção, e você abre a exceção, você pode gerar um ponto de conflito com ele, porque ele segue a regra, o procedimento exatamente como deve ser seguido. Então, quando você estiver falando com ele, se planejando, siga as regras. Isso vai fazer com que ele engaje mais em você, com que ele te reconheça como uma pessoa que dá atenção a ele, que respeita ele. Então, obedeça as normas, as regras, para que você possa engajá-lo mais. Outro detalhe: sempre tenha a fonte de tudo, ou seja, independente da informação que você passe para ele, saiba de onde surgiu essa informação. Qual foi a fonte? Quem falou? Quem estudou? Quem aprovou? Tem que trazer esses dados para ele. Para ele não basta simplesmente
falar que veio da sua cabeça. Você tem que estar embasado em tudo que você fala, pois para ele é importante, para ele tudo tem um motivo, tudo tem um raciocínio, uma lógica. Então, quanto mais você conversar em cima disso, mais ele vai te escutar. E claro, esteja preparado para todas as perguntas que esse conforme vai te fazer. Ele vai te questionar em tudo, da onde que você tirou a informação, o porquê, para onde que vai, quem pediu, né? Então, todas essas perguntas fazem com que ele seja uma pessoa que entregue um trabalho de qualidade altíssima, porque ele vai estar pensando em todos os pontos e realmente do que precisa ser feito, para o que vai ser feito, para o que vai ser usado, quem pediu, enfim, para que você realmente tenha ali uma extrema qualidade, né? Então, sempre traga tudo isso na ponta da sua língua, todas essas informações rapidamente vai fazer com que ele trabalhe de forma mais rápida e ele considere você muito mais do que outras pessoas, porque você está preparado para tudo que ele necessita. E relembrando aqui, você como um influente tende a ser desorganizado. Então, sempre que você for conversar com ele, organize todas essas informações, tudo que você precisa para que a conversa seja mais rápida, né? E não seja impreciso jamais, tá bom? Então, sempre traga os dados com detalhes para que você possa engajá-lo muito mais e fazê-lo reconhecer como uma pessoa que sabe trabalhar bem e entende ele, tá bom? Então, essas são as dicas para você que é influente falar com cada um desses perfis. E eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Peço a você que deixe o comentário nesta aula o que foi mais impactante, esclarecedor para você. E se você ainda não deixou o seu like, peço que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. E eu te vejo amanhã para que você saiba como o perfil estável deve falar com cada perfil também. Desejo a você uma excelente quarta-feira e muito sucesso!